Bom dia, sétimo ano. Vamos fazer a correção das atividades? Bora lá. Primeira questão. As gramíneas apresentam um sistema com inúmeras raízes finas que se espalham na superfície do solo, formando um emaranhado. Em muitas encostas, onde existe a possibilidade de erosão pela água da chuva e deslizamento da terra, são utilizadas gramíneas para conter e evitar que isso ocorra. Justifique a escolha dessas plantas. Primeiro, gramíneas são monocotiledôneas. Nesse caso, nós vamos ter aí raízes do tipo cabeleiras, fasciculadas ou cabeleira. Essas raízes vão reter a maior quantidade de partículas do solo, então fazendo com que a chuva não leve essas partículas e, por exemplo, crie erosão naquele solo. Então, se não tem erosão, tem menos partículas sendo carregadas, nós temos então menos chance de deslizamento. Questão 2. O caule é um órgão da planta que fornece suporte a outros órgãos vegetais, como as folhas, que ficam em posição adequada à recepção de luz. Além disso, ele também conduz água e sais minerais das raízes ao corpo do vegetal e açúcares das folhas às demais partes da planta. Considerando essas informações, marque X apenas nas afirmativas corretas. Primeiro, o caule não tem nenhuma ligação com a produção e distribuição do alimento. A gente já descarta, porque o caule é a principal fonte de ligação entre raiz e folha e todas as partes da planta. Então, é no caule que a gente vai ter os vasos condutores. Então, essa já está errada. Segunda, pelos vasos condutores de seiva presentes nos caules, passam a seiva bruta e a elaborada. Verdade. Então, a seiva bruta é os nutrientes, a seiva bruta é água e sais minerais, e a elaborada são os nutrientes, que são provenientes da fotossíntese. Nós temos aí a terceira, o melhor posicionamento das folhas em relação à luz solar, propiciado pelo caule, é importante para a realização da fotossíntese. Verdade. Então, o caule ele vai auxiliar como sustentando essa parte da copa, que é a parte das folhas, para que essas folhas recebam essa luz, porque é a partir dessa luz que vai ter o surgimento do nutriente, do alimento dessa planta, para ser conduzido através do caule. E a última, as raízes recebem açúcares produzidos na fotossíntese, podendo armazená-los, como no caso das cenouras. Verdadeiro, isso mesmo. Questão 3. Leia a tirinha e responda as questões. Aí nós temos uma florzinha e ela diz: você continua essa resistência? De que valerá tanto esforço aguentar sol, frio e intempéries de toda sorte apenas para se transformar numa frágil e efêmera flor? Colorir o quarto de uma criança ou iluminar o dia de um casal apaixonado? Ok, pronto para você. Questão A. Pesquise no dicionário o significado da palavra efêmera. Por que a personagem associa essa característica às flores? Então, no caso da flor, ela é efêmera por quê? Porque ela tem uma duração curta. Então, nós sabemos que nós temos a fase vegetativa e a fase reprodutiva das plantas. A fase vegetativa é a fase duradoura. Então, é a fase que ela permanece ali sempre, que é a fase do caule, folha. Por quê? As folhas, por exemplo, ela faz parte da fase germinativa, vegetativa, das plantas, justamente porque ela permanece o tempo inteiro da planta, enquanto as flores não. Elas são associadas simplesmente ao período da reprodução. Então, as flores vão surgir na planta somente no período reprodutivo. Por isso que ela é efêmera, ela tem um período de duração curto. Questão B. O brotinho que está iniciando seu crescimento terá flores? Essa característica indica que ele é classificado em qual grupo de plantas? Ele poderia ser uma briófita? Não. Poderia ser uma pteridófita? Não. Poderia ser uma gimnosperma? Também não. Então, o único grupo de plantas que possui flores são as angiospermas. Questão 4. Nas angiospermas, a semente se origina
após a polinização e a fecundação. Qual a diferença? Então, polinização é o processo onde nós vamos ter o transporte do grão de pólen dos estames, que é produzido no estame, até chegar no estigma da flor. E esse transporte ele pode ser por diversas formas, pelo vento, pode ser por insetos e de outras formas também. Já a fecundação vai ser o processo em que ocorre a união entre o gameta feminino e o gameta masculino. Então, para que ocorra a fecundação, tem que haver a polinização. Questão 5. Leia o texto e assinale a alternativa correta. A mandioca, também conhecida como macaxeira e aipim, é um alimento legitimamente brasileiro. Os indígenas foram os primeiros a consumi-la em suas refeições. Atualmente, ela faz parte da dieta de muitos brasileiros. Sua farinha é fonte de muitas calorias. A que parte da planta o texto está se referindo? Então, a mandioca é que tipo de parte? Nós já sabemos que a mandioca ela é uma raiz que reserva nutrientes, como o amido. Então, ela é uma raiz tuberosa. Questão 6. O termo seca indica um período sem chuvas. Assim, a umidade do solo diminui, prejudicando as plantações. Com o solo mais seco, calor e alta incidência de sol, as raízes têm dificuldade de absorver água rapidamente para balancear a perda de transpiração. Assim, as plantas ficam murchas. Com base nessas informações, responda as questões. Nesse caso, a questão 6, vocês respondam no caderno, ok? Então, a questão A. Como os estômatos provavelmente se comportam em um cenário como descrito no enunciado. Questão A. Os estômatos, eles vão permanecer abertos. Por quê? Justamente porque na verdade, assim, no período de seca, nós temos menos chuvas. Nesse processo de menos chuva, a gente tem, então, uma elevação da temperatura. Para que essas flores permaneçam com a sua temperatura constante, para que diminua a temperatura quando ela está alta, esses estômatos, eles abrem. Para quê? Para diminuir a temperatura no corpo, liberando, então, água em forma de vapor, ok? Então, nesse caso, as plantas, elas vão estar com os estômatos abertos, então, essa água, ela vai ser perdida gradualmente. Então, a partir dos dias, se não houver chuva, ou se não haver água, essa planta, ela vai perder toda a água do seu corpo. Questão B. Se as plantas tiverem uma folha grande, o processo de perda de água pela transpiração pode ser maior? Essa seria uma característica vantajosa em um ambiente seco? Justifique sua resposta. Então, plantas que têm folhas maiores vai ter o que também? Mais quantidades de estômatos. Então, folhas grandes não são vantajosas em ambientes onde há pouca chuva ou onde não há água. Justamente porque se tem mais estômatos, tem mais perda de água. Se tem mais perdas de água, mais logo, por um menor espaço de tempo, ela perderá toda a água e aí sofrerá, então, o processo de murchamento. Questão 7. Analise a imagem a seguir. Aí aqui nós temos a imagem de uma flor. Essa flor cortada em um corte longitudinal e mostrando todas as suas estruturas. As estruturas do estame, que é a parte reprodutiva masculina. Nós temos aí o carpelo, que é a estrutura feminina, que é todas as estruturas de estigma, estilete, ovário e óvulo. Nós temos aí pétalas e sépalas. Aí ele pergunta, nesse órgão das angiospermas, a estrutura reprodutiva feminina corresponde ao, como eu já respondi, eu já tinha explicado anteriormente, é o carpelo. Então, o carpelo está representando o estigma, o estilete, o ovário e os óvulos. Questão C, 7C. E a questão 8. As plantas carnívoras, diferentemente de outras, são capazes de atrair, capturar e digerir pequenos animais, principalmente os insetos. Essa adaptação favorece sua sobrevivência porque elas. Então, se nós temos aí as plantas carnívoras, essas plantas, ela não tem dentes como a gente imagina aí nos filmes, mas ela tem estruturas, por exemplo, que vão prender
esses animais, esses insetos, prende lá dentro. Quando eles prendem lá dentro, eles vão morrer, claro. Gradativamente, eles vão o quê? Decompondo. Quando ele vai se decompondo, ele vai se transformando em nutrientes cada vez menores. E são esses nutrientes que a planta, então, ela vai agregar ao seu corpo. Então, na verdade, não é porque elas não são capazes de realizar fotossíntese. Na verdade, é porque ela tem a necessidade de mais nutrientes que não são, por exemplo, disponibilizados no solo. Então, geralmente, essas plantas estão associadas a solos pobres, ou às vezes são até plantas epífitas, que vivem em cima de outras plantas e necessitam de determinados nutrientes.